11 de abril de 1904. Luísa nada deseja além de Jesus. Quando é ela quem deve agradecê-lo e quando é ele quem a agradece? Continuando no meu estado habitual, após muito custo, assim que vi, ainda que por um instante, meu adorável Jesus, ele me disse: Tu, que tanto me querias, o que desejas? O que mais te importa? E eu respondi: Senhor, nada eu quero, o que mais me importa é somente tu. E ele repetiu: Como? Não queres nada? Pede-me algo, a santidade, a minha graça, as virtudes, pois tudo posso te dar. E novamente eu disse: Nada, nada. Quero apenas a ti e aquilo que tu queres. E ele ainda acrescentou: Então não queres mais nada? Eu sozinho te basto? Teus desejos não têm outra vida em ti senão em mim? Então toda a tua confiança deve estar somente em mim, pois, embora não queiras nada, obterás tudo. E sem me dar mais tempo, como um relâmpago desapareceu. Fiquei então muito desapontada, sobretudo porque, por mais que o chamasse, ele não retornava. Pensava comigo mesma: eu não quero nada, não penso, não me ocupo senão dele, e ele parece não se importar comigo. Não sei como seu bom coração pode chegar a tanto, e dizia outras coisas, sem sentido. Nesse momento, ele retornou e me disse: Obrigado, obrigado. O que é maior quando o Criador agradece à criatura, ou quando a criatura agradece ao Criador? Pois saiba que quando tu me esperas e eu demoro a vir, sou eu quem te agradece. Quando venho imediatamente, és tu que ficas obrigada a me agradecer. Então, não te parece algo grandioso que teu Criador te conceda a oportunidade de poder ficar em dívida contigo e de te agradecer? Fiquei completamente confusa. 12 de abril de 1904. Para que a alma reflita a Deus, como o sol se reflete em um rio, deve possuir a paz. Nesta manhã senti-me perturbada pela ausência do bendito Jesus. Então, depois de muito custo, assim que o vi, ele me disse: Minha filha, quando o rio está exposto aos raios do sol, olhando dentro dele, vê-se o mesmo sol que está no céu. Mas isso acontece quando o rio está calmo, sem que nenhum vento perturbe suas águas. Porém, se as águas estão agitadas, ainda que o rio esteja totalmente exposto ao sol, nada se vê, tudo é confusão. Assim também a alma, quando está exposta aos raios do sol divino, se permanece calma, percebe o sol divino em si mesma, sente o calor, vê a luz e entende a verdade. Mas se está perturbada, ainda que o tenha em si, não experimenta senão confusão e perturbação. Por isso, conserva a paz como o maior dos tesouros, se tens no coração estar unida a mim. 14 de abril de 1904. A alma deve oferecer a Jesus o amor paciente, e ele lhe dará a doçura de sua graça. Luísa, na realidade, que escapa aos sentidos, permaneceu com o mesmo aspecto de jovem, como quando se tornou vítima aos 16 anos, continuando no meu estado habitual, mas sempre com imensa amargura na alma, pela privação do bendito Jesus. No máximo, ele vem quando já não posso mais, e depois que quase me persuado de que não virá mais. Então, assim que o vi, trazendo um cálice na mão, ele me disse: Minha filha, além do alimento do amor, dai-me o alimento da tua paciência, porque o amor paciente e sofredor é um alimento mais sólido, mais substancioso e revigorante, pois, se o amor não é paciente, pode-se dizer que é um amor vazio, leve e sem substância.
de modo que se pode dizer que lhe falta a matéria necessária para formar o pão da paciência. Portanto, se tu me deres isso, eu te darei o pão doce da graça. E enquanto dizia isso, fez-me beber o conteúdo do cálice que trazia na mão. Parecia doce, com uma espécie de licor, cujo sabor não sei distinguir. Então desapareceu. Depois disso, vi ao redor do meu leito muitas pessoas estrangeiras, sacerdotes, cavalheiros, mulheres que pareciam ter vindo visitar-me. Vários deles diziam ao confessor: dai-nos conta desta alma, de tudo que o Senhor lhe revelou, das graças que lhe concedeu. Porque o Senhor nos manifestou desde 1882 que escolheu uma vítima, e o sinal dessa vítima seria que o Senhor a manteria sempre neste estado, como uma jovem, exatamente como quando a escolheu, sem envelhecer ou mudar sua natureza. Ora, enquanto diziam isso, não sei como, eu via a mim mesma exatamente como quando me deitei, sem ter mudado em nada, mesmo tendo permanecido por tantos anos neste estado de sofrimento. 16 de abril de 1904. Luísa impetra misericórdia, e a justiça do Pai lhe concede que os castigos, especialmente na Europa, sejam reduzidos à metade. Continuando em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e vi uma multidão de pessoas, e em meio a elas ouviam-se rumores de bombas e disparos, e as pessoas caíam mortas ou feridas. Os que restavam fugiam para o alto de um prédio próximo, mas os inimigos subiam e os matavam com ainda mais segurança do que aqueles que permaneciam ao ar livre. Então eu disse a mim mesma: quando eu desejaria ver se o Senhor estivesse entre essas pessoas, para lhe dizer: tem misericórdia, piedade deste pobre povo. Então girei e voltei a girar até que o vi, pequeno como um infante, mas pouco a pouco ele ia crescendo, até atingir a idade perfeita. Assim aproximei-me dele e lhe disse: amável Senhor, não vês a tragédia que acontece? Não queres mais fazer uso da misericórdia? Queres por acaso manter inutilmente este atributo que sempre glorificou com tanta honra a tua divindade encarnada, formando uma coroa especial para a tua augusta cabeça e adornando-te com uma segunda coroa, tão desejada e amada por ti? Quais são as almas? Agora, enquanto eu dizia isso, ele respondeu: basta, basta, não prossigas mais. Tu queres falar de misericórdia e de justiça? O que faremos? Já o disse e volto a dizer-te: é necessário que a justiça siga o seu curso. Então repeti: não há remédio. E de que me serve permanecer nesta terra, se já não posso mais aplacar-te e sofrer no lugar do meu próximo? Se é assim, melhor que me faças morrer. Nesse momento, vi outra pessoa atrás das costas do bendito Jesus. Ele me disse, quase fazendo um sinal com os olhos: apresenta-te a meu Pai e vê o que ele te diz. Eu me apresentei toda trêmula, e ele, assim que me viu, disse: o que queres que viestes a mim? E eu respondi: bondade adorável, misericórdia infinita, sabendo que tu és a própria misericórdia, vim pedir-te misericórdia. Misericórdia para as tuas próprias imagens, misericórdia para as suas obras por ti criadas, misericórdia não para os outros, mas para as tuas próprias criaturas. E ele disse: então, é misericórdia que desejas? Mas se queres a verdadeira misericórdia, saiba que a justiça, depois de ter desafogado, produzirá grandes e abundantes frutos de misericórdia. Então, sem saber mais o que dizer, eu lhe disse: Pai infinitamente santo, quando os servos ou os necessitados se apresentam aos seus senhores, aos ricos, se estes são bons, ainda que não concedam tudo o que lhe é necessário, dão sempre algo. E eu, que tive a graça de apresentar-me a ti, Senhor absoluto, infinitamente rico, bondade infinita, nada queres dar a esta pobre criatura daquilo que te pediu?
Acaso não fica o Senhor mais honrado e contente quando concede do que quando nega aquilo que é necessário a seus servos? Após um instante de silêncio, ele acrescentou: por amor a ti, em vez de fazer por 10, farei por 5. E dito isso, desapareceram, e eu via em várias partes da terra, especialmente na Europa, multiplicarem-se guerras civis e revoluções. Livro do Céu, volume 6. Escrito, serva de Deus, Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.